Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Evangelho do Dia. Seja muito bem-vindo a você que nos acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, você que nos acompanha pelos nossos grupos de WhatsApp. Meu nome é Uriel Santos e estamos aqui com esses vídeos muito curtos, muito rápidos, 10 minutos ou menos, tendo como conteúdo a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Amor, notícia divina trazida a este mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, para começarmos, como é habitual, para equilibrarmos o nosso ambiente, uma leitura do livro Empatia Todo Dia, do amigo Jaime Ribeiro. Pode guardar seu estoque de me desculpe. A partir de agora, só aceito mudança de atitude. Mude ou se mude. Quem valoriza, cuida. Se dedica, reconhece. Relações adultas e sérias são baseadas em atitudes, em discursos seguidos por ações verdadeiras. O tempo dos discursos vazios chega ao fim. É necessária uma mudança de atitude, é necessária uma mudança de comportamento, transformando o mundo íntimo para que a realidade ao nosso redor transforme-se também para melhor. Hoje o nosso Evangelho do Dia, continuando as análises do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós temos um texto interessantíssimo de Fenelon, transmitido a nós no ano de 1861. E o título é: Se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos a ele. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que muitas vezes Deus concede a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá, em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que partiu terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a começou. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estáis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita. E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Nós nos apressamos na realização de julgamentos das situações que cercam o nosso dia a dia, das situações que povoam o nosso dia a dia. Quando desencarna alguém, se é uma pessoa que nós consideramos uma individualidade de bem, nós começamos a nos questionar: Deus é muito injusto, porque levou este que é tão bom, que é tão sábio, que é tão humilde, que é tão puro de coração, e porque ele deixa caminhar ao largo criminosos, porque ele deixa caminhar ao largo corruptos, porque ele deixa caminhar ao largo perversos de toda a ordem. Nós queremos nos arvorar na situação do Criador, que conhece o móvel de todas as ações, dizendo: se fosse um homem de bem, teria morrido.
Por que Deus não levou este que é tão ruim? Por que Deus não pegou para a morte, não ceifou com a morte este que é tão mau e tão perverso? Por que Deus leva as pessoas boas? Interessantíssimo a análise que Fenelon nos convida a realizar. Talvez este, de boa índole, de bom caráter, tenha já cumprido a sua tarefa. E aquele que ainda percorre os caminhos na perversidade, no erro, nos desenganos do mundo, nem começou a sua. Precisa de mais algum tempo para repensar as suas atitudes, para repensar os seus atos, para entregar o seu coração ao Senhor. Outra questão muito importante a ser levada em consideração é que nós precisamos modificar a forma como encaramos as coisas, que é algo que dizemos sempre aqui no Espiritismo 24 Horas, que é algo que a doutrina espírita sempre nos convida. Paremos de acreditar que a importância da existência, a importância única da existência, está retida, está contida na vida material que agora atravessamos. Ela é importante? Sim, e muito, porque é o palco teatral onde exercemos agora o nosso papel, aparando as nossas arestas e crescendo, realizando um trabalho com vistas a um futuro melhor. Porém, não é a importância maior, a importância exclusiva. Nós temos outros atos, nós temos outros papéis a desempenhar, e nós temos que ampliar o nosso quadro de visão. Nós estamos aqui desempenhando um papel e devemos desempenhá-lo da melhor maneira possível, enquanto o Criador considerar que é aprazível o desempenho desse nosso papel. A morte, o desencarne, deve parar de ser encarada como uma perda total, como o fim de tudo. Ela coloca um término neste momento desempenhado, neste papel desempenhado, mas ela não finda tudo. Portanto, aquele homem de bem, aquela individualidade de bem, aquela individualidade íntegra, proba, justa, que desencarnou, cumpriu o seu papel, cumpriu a sua função, com os seus méritos, com o seu progresso. Vamos parar de tentar trocar. Olha, poderia ter sido o homem mau a morrer. Cada um tem uma função a realizar. Cada um tem um papel a realizar. E a isso, só cabe ao Criador dizer quando iremos. Tem uma frase interessantíssima, isso está numa obra publicamente conhecida, que é O Senhor dos Anéis, acredito aqui que muitos conhecem, e há um personagem que está causando muitos problemas, e aí um dos outros personagens questiona um sábio: não seria melhor que este tivesse morrido? E o sábio responde: muitas pessoas que morrem, nós acreditamos que deveriam viver. Muitas pessoas que vivem, nós acreditamos que deveriam morrer. Você tem o poder de fazer retornar à vida aquele que já se foi? Portanto, não deseje a morte àquele que ainda está aqui, porque há uma função para ele ainda estar aqui. Então saibamos respeitar os desígnios do Eterno, entender que Ele, que conhece o móvel de todas as ações, sabe, conhece as tarefas de cada um de nós, o porquê de ainda estarmos, o porquê de termos realizado a travessia um pouco antes dos demais. E com essa compreensão de que a existência é muito maior do que a presente vida que atravessamos, nós vamos começando a entender melhor os processos, tanto do retorno quanto do desencarne, tanto do retorno à vida corporal quanto do desencarne, com muita fé de que em tudo há uma razão de ser. Jesus nos abençoe e até o nosso Evangelho de amanhã.